bem-vindo à Banca Empreendedora. Mais uma semana trazendo empreendedores de sucesso da nossa região e, claro, com os meus parceiros aqui de programa, que é muito importante, que faz a banca realmente ter a atração que tem. Tudo bem, Felipe Torelli? Tudo bem, mais um episódio, novas histórias e vamos ouvir pessoas de sucesso, pessoas com experiências diferentes. E tá dando o que falar a banca por aí, né, Felipe? Bastante, todo mundo curtindo e o pessoal gosta de ouvir história, né? É isso aí, vamos lá. Do outro lado, a doutora Roseli Andrade. Tudo bem, doutora? Prazer estar aqui novamente, trazendo a realidade do que é empreender. As pessoas acham que empreender é fácil, que é muito tranquilo. E a nossa convidada de hoje, doutora, deixa eu falar para você. Se você acha que pra gente é difícil, eu fico pensando pra ela. Sério, eu tenho muita curiosidade para saber. Seja bem-vinda, Mayara da Manager, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Gente, eu assisto os episódios, eu falei, quando que eu vou estar lá conversando um pouquinho com esse time? Então é uma honra. Doutora Roseli, Rafael, Torelli, muito obrigada realmente por uma honra estar aqui com vocês. Que legal. Mayara, conta um pouquinho assim da sua história, como começou a Manager, é uma franquia, é uma ideia sua? Eu sei que você tem outras empresas, a gente vai falar da Manager hoje, mas pode abrir um pouquinho para todo mundo entender quem é a Mayara? Perfeito. Bom, a Mayara é uma mulher inquieta, que ama trabalhar e ama estudar. E eu me matriculei na faculdade de administração com 17 anos em janeiro. Em fevereiro eu descobri que eu estava grávida. Aí aquilo foi um baque, porque eu falei assim, quem que vai contratar uma pessoa menor de idade sem estudo e grávida? Respira. Então meu primeiro CNPJ foi com 17 anos e meu pai precisou me emancipar. E aí eu consegui trabalhar. E todas as minhas lojas, roupa, bolsa, papelaria, o Yuri estava comigo. Então, ele acompanhou a mãe trabalhando. Fiz a faculdade de administração, então eu falo que o Yuri é o meu diplominha. Fiz a faculdade de Direito, hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Civil aqui da OAB Santos. E fiz pós em Gestão de Negócios. Fiz a administração porque eu gosto muito desse complexo de cuidar de pessoas e cuidar de números, né? Isso eu vivi desde o comecinho. A franquia da Manager, eu tenho ela já há 12 anos. Por que uma franquia? Porque eu não queria ser mais uma empresa familiar na cidade. Então eu fui para São Paulo, vi as empresas grandes, vi como é que eu poderia escalar de forma nacional. Gostei muito da metodologia da empresa e tenho ela até hoje. Depois a gente fez outras coisas, né? Então eu tenho o CNPJ do jurídico, a gente auxilia os nossos condomínios, tem o sistema de locação. Então foi crescendo e ramificando na área que eu adoro, que é imobiliária e condomínio. O resumo é esse. História legal, né, doutora? E hoje você está aqui para a gente conversar mais sobre a Manager. Isso, administração de condomínios. Então vamos lá. Como é o seu dia a dia? O que você faz dentro dessa empresa? E como essa empresa age na entrega? Meu dia a dia, Roseli, ele é complexo, viu, Rafael? Realmente, porque todo mundo trabalha ou mora em condomínio. Nós estamos na cidade mais verticalizada do país, então realmente todo mundo tem uma experiência. Seja ela a primeira, tem gente que morou a vida inteira em casa, casa de ferreiro espeta de pau. A minha mãe morou a vida inteira em casa. Quando ela vai em casa, a primeira coisa que ela quer fazer é bater roupa na janela, colocar um travesseirinho para tomar sol. Aí eu falo, mãe, pelo amor de Deus. Então não é por... sem querer, mas as pessoas erram muito por não saber morar em condomínio. Não é o dia a dia dela. Não é o dia a dia. E quem trabalha também, porque tá ali para ganhar dinheiro, quer tudo funcionando, quer muita segurança, quer limpeza. Então, a administração de condomínios tem o síndico, tá? Não podem confundir o papel síndico. Síndico é ali quem tá cuidando dos funcionários, quem tá cuidando dos prestadores de serviço. O que a administradora faz? Cuida do orçamento. Cuida das contas, da prestação de contas, do boleto, se realmente todos os funcionários estão sendo pagos, se as manutenções estão sendo feitas. A gente cuida do teu empreendimento. É um trabalho até de bastidor. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, eu tinha muita visão que uma administradora era quase uma contabilidade. Isso, eu ia falar, é o contador do prédio. Hoje, Roseli, isso é perfeito. E tem que ser, tá? E tem que ser um bom contador. Condomínio não é empresa, mas tem CNPJ e tem tantas obrigações como se uma empresa fosse. Certificado digital, passa GFIP, DCTF, tem seguro, tem mais de 120 obrigações por ano. É uma responsabilidade gigante. Então, eu ia falar isso para ela. É uma responsabilidade muito grande, né, Mayara? Muito mais do que de um síndico.
O síndico, qual que é a responsabilidade do síndico? Ele responde civil e criminalmente. Então, se alguém se machucar, se alguém vier a óbito, se tiver briga, ele responde. Então, vamos dizer que ele está ali na trincheira, na linha de frente, mas a administradora está nos bastidores técnicos. Exemplo, se eu não passar algo para a Receita e errar, a multa de hora é R$500. Entendi. Então, tem algumas partes... Um seguro. Se eu não fechar um seguro de um prédio e vier até incêndio, realmente algum... O Torelli sabe bem, né? Então, eu ia falar, como a gente vive isso, trabalha, né, Torelli? Porque assim, como a gente tem experiência até com as construtoras, com manutenção de prédio no dia a dia, a gente acaba entendendo o que ela faz, Então, porque é assegurando esse trabalho que ela faz por trás é para estar protegendo todo mundo que está dentro do condomínio. E vamos dizer de uma forma bem clara: síndico, linha de frente, ligando para morador, vendo a sua mudança, vendo o seu cachorro, o seu filho, se a luz está queimada, ele está ali no dia a dia. A administradora é o braço técnico, então ela está cuidando das manutenções, das finanças. Por que meu condomínio é R$200 ou R$1.000? Porque eu tenho que pagar isso, de 1 a 30. Aí a gente depois vai entrar na pauta das assembleias, que eu falo muito da questão financeira. E às vezes a gente não tem esse reconhecimento técnico no mercado. A pessoa compra um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas reclama às vezes de pagar um salário mínimo para a administradora, que está cuidando daquele empreendimento tão importante. Todo, né? E você falou sobre reuniões, né? Eu acho que é a pergunta que eu já estava comigo aqui, né? Mas não sei se é o momento, mas vamos lá. Todo mundo quando fala, vai ter uma assembleia, vai ter uma reunião, aí a gente pensa um jogando a cadeira no outro, aquela confusão, gente gritando, porque a outra fica até 11 horas escutando o outro, aquela confusão de prédio. É assim ainda? Eu só vou inverter a pergunta como boa advogada. Alguém já foi síndico aqui? Não. Eu já fui, já. Eu já fui, nunca mais eu quero ser. Porque eu acho que eu já sou síndico do meu trabalho, do meu escritório, então foi assim, é muita coisa, mas eu já fui, eu tinha umas experiências, assim, como eu já era arquiteto e eu focava um pouco nas coisas que tinham que ser resolvidas dentro do condomínio, mas no que eu enxergava mais perto da minha área. Mas assim, tem coisas que assim, a pessoa tem que estar muito preparada. Porque eu tinha, às vezes, 7 horas da manhã, 6 da manhã, ou às vezes à noite, tocava sempre alguém na minha casa para falar de algum problema. Então, por isso hoje eu dou muito valor para essas empresas, às vezes o síndico profissional, ou até mesmo o síndico que se dedica a isso, e a parte administrativa, porque é um negócio gigante. Hoje, a cidade toda mega verticalizada, condomínios, às vezes com 300 apartamentos, às vezes até mais. Uma assembleia desse tipo é um evento. Ela vai contar. Eu já vi isso. Quem te procura é o prédio, é a construtora, é o síndico. Quem que te contrata? Como você chega nesse prédio? Se forem empreendimentos novos, empreendimentos em construção, é a construtora. Então, nós temos uma expertise muito grande em condomínios novos. A gente brinca que é o recém-nascido, faz ali uma analogia. Então, ele precisa de mais cuidados e ele demanda mais trabalho. Então, a construtora sabe desse nosso portfólio. Hoje, na cidade, eu tenho as maiores construtoras que trabalham conosco e a gente acompanha aquele recém-nascido. Imagina, um condomínio tem que fazer o seguro, tirar o CNPJ, fazer a inscrição na Receita. E aí ele já contrata para você executar isso? Já contrata. Na primeira assembleia, a gente já está junto com a construtora. Perfeito. E aí, quando tem lá a primeira assembleia, eles podem optar por te manter ou te trocar? Como funciona isso? Geralmente, a gente já está na primeira assembleia, por indicação da construtora. Sim. E nós temos que mostrar competência, um bom atendimento para ficar com aqueles condôminos. Tá. Até hoje, eu nunca saí em nenhum condomínio de implantação. Sim. Mas é uma linha tênue, porque sempre tem aquilo, é indicada da construtora, será que tem parceria com a construtora? Então, ao longo do tempo, a gente vai mostrando, não, a gente está aqui para te ajudar mesmo. Inclusive, Torelli está em um comigo, que é o da construtora Âncora. Eu já estou lá há anos, já mudaram 3 síndicos, eu estou desde o coquetel, desde a implantação. E graças todo empreendimento da Âncora você entra? Sim. Ah, que legal. Tem os próximos, cada empreendimento é uma fase. Porque já tem uma programação no recebimento das chaves, ela acaba entrando e já faz toda uma explicação de como vai funcionar
E aí até é legal porque o condômino, quem está comprando e está recebendo a chave, já tem uma segurança, já entende como o condomínio... Faz sua vai credibilidade, né, Trey? É, Verdade, né? Mostra Não, que tem alguém assim, olhando. E a credibilidade assim, de mostrar que ela está comprando em um empreendimento já organizado e sabe o que vai acontecer, quais são os próximos passos. E um condomínio que você não esteja, a pessoa quer te contratar, como funciona isso? Exemplo, a Roseli é síndica do condomínio dela. Tá. Ela tem várias dúvidas, porque você é doutora, você tem a sua função toda na saúde, na estética, você não tem que entender números, engenharia, então você precisa de um braço técnico. Então você vai ligar no nosso escritório, vai pedir uma proposta. Por isso que eu te falei no começo, inicialmente nós éramos uma contabilidade só. Então eu falava, Roseli, me manda a conta que eu pago. Uma vez por mês eu te mando o boleto. Hoje não. Então, olha, Roseli, tô te ligando porque acabou de sair uma lei na cidade de Santos que não pode mais proibir pet na área comum. Eles precisam resguardar o direito de andar pela área comum, do acesso do apartamento até a rua. Olha, a violência doméstica, você não pode agir por omissão. Então, eu disponibilizei aqui no meu site um canal de denúncia anônima. Eu tenho, isso é muito importante. Então, é ruim a pessoa ligar e às vezes falar, olha, Roseli, acho que a minha vizinha está apanhando. Escreve no nosso canal anonimamente que a gente vai tentar te ajudar. É uma série de coisas que a gente dá Isso dá trabalho, tá? Isso é uma logística, mas a gente dá um passinho fora da caixinha para ser o teu braço técnico. Então, para te ajudar mesmo. Porque isso eu achei que era da administração do condomínio. Que era da administração do condomínio, não, que era do síndico. O síndico, ele faz muito, mas veja, quando o síndico é profissional, ele já tem esse conhecimento. Hoje, a gente está se especializando em braço técnico justamente para ser o braço técnico também do síndico morador, principalmente. E aqui em Santos, qual é essa porcentagem? Você tem alguma ideia? Nós temos 5.000 condomínios e a Associação de Síndicos tem 40 síndicos profissionais. Então vamos falar que 90% da cidade hoje são administradas por moradores que não sabem o que estão fazendo. Meu Deus! É esse número? Sim, senhor. Nossa, eu juro que eu não imaginava. Uau! E aumenta cada vez mais, porque a verticalização da cidade... Então, mas aí quando começa, acredito que as empresas já têm essa nova ideia. Sim. Mas o grande problema, o gargalo, são os antigos. E aquele morador antigo que sabe administração no papel de pão. Sim. Um exemplo que aconteceu ontem, 5 horas da tarde. Senhor Reinaldo, depois eu vou mandar o link para o senhor assistir. Ele falou, Maiara, tá tendo lá na Praia Grande um querido, ele é militar, ele é bravo, mas ele não sabe nada de condomínio e administra super bem. Aí ele me mandou uma mensagem outras 5 horas da tarde e falou assim, Maiara, tá tendo a greve dos caminhoneiros, a nossa assembleia é sábado de manhã, tô com medo das pessoas não virem, porque realmente vai se deslocar de São Paulo para cá. Posso fazer uma assembleia híbrida? Aí eu respondi, bom dia, meu síndico, tudo bem? Olha, não pode, porque a gente já convocou essa assembleia há 15 dias atrás. E no edital tinha que estar falando que é online, híbrida ou presencial. A gente já convocou presencial. Então, por mais que seja uma boa vontade, eu concordo com o seu raciocínio, legalmente não pode. Vamos manter presencial. É a mesma coisa que você ter uma audiência trabalhista e falar, olha, choveu muito, eu não pude comparecer. Dei algumas analogias para ele com muita gentileza, porque eu falo que os meus clientes viram meus amigos, a gente não mora numa ilha, né? Sim. Então, eles viram meus amigos. E ele foi tão gentil, ele respondeu, olha, obrigada pela resposta, estou encaminhando aqui no grupo do prédio. Eu falei, imagina, desejo uma boa tarde. É uma troca leve. Mas você vê como faz diferença, porque se ele simplesmente fala assim, não vou perguntar, gente, é o seguinte, mediante a greve dos caminhoneiros, como vai estar tudo parado, quem quiser tá aqui, eu mando uma hora, eu mando uma hora, eu mando é link. boa. Não, muito, mas né? mas Se você for pensar na lógica, ele tá super correto, mas na lei ele não pode fazer. E isso, como um síndico morador, a gente não vai saber. Não vai. A gente Hoje você acha que esse síndico, quando o síndico é profissional, ele facilita muito o teu trabalho? Ou não? Você acaba tendo também nesses moradores um bom acesso? Síndico profissional é inevitável, facilita muito o meu trabalho, principalmente em questão de orientação. Então, as minhas gerentes hoje, elas são advogadas e elas estão ali preparadas para atender. Se a gente não aprendeu pela letra fria da lei, a gente aprendeu pela prática, porque condomínio a gente está aprendendo todo dia.
O síndico profissional, ele ajuda muito nesse sentido. Porém, o síndico profissional também, ele acaba dando mais demanda pra gente, porque ele é mais acelerado, ele quer mais comunicado, ele quer mais manutenção. O síndico morador, ele tá de forma solidária. Ele tá cuidando do condomínio dele pela isenção, então ele vai fazer no toque do caixa, no tempo dele. São perfis diferentes. Eu ia até falar, Torelli, para você que é arquiteto, que está sempre dentro desses edifícios, né? Ter uma boa administradora, ter um síndico profissional, por mais que é dentro da casa da pessoa, mais te ajuda? Ajuda muito. Hoje, qualquer reforma que a gente vai executar dentro dos condomínios, a gente tem que entregar o projeto, uma documentação de responsabilidade técnica, que isso é entregue ao síndico, e o síndico tem uma responsabilidade civil hoje que ele que é responsável por autorizar essa obra. Então, ele é uma responsabilidade qualquer coisa que grande. pode acontecer, né? Qualquer coisa que pode acontecer que saia da naturalidade, o síndico vai ter que responder. Sim. Por isso que é uma responsabilidade dele, né? Por isso que ele tem uma boa administradora e saber o profissional. O meu trabalho hoje é contato com qualquer reforma num edifício, é o contato direto com o síndico. Puxando essa linha, um exemplo de um dos nossos diferenciais, agendamento de mudança. Quase nenhuma administradora tem. Quando eu pego um condomínio novo ou até um condomínio antigo, a pessoa precisa mudar. Para a pessoa mudar, em algumas cidades de Santos, em algumas ruas de Santos, precisa agendar com a prefeitura. Sim. Não é qualquer rua que você pode parar um caminhão e sair descarregando. Então, a gente já tem um manual de boas-vindas e lá coloca o telefone da administradora que fazer. E aquelas regrinhas básicas, horário de lixo, mudança, convidado, valor de salão. Aí eu coloco o agendamento da mudança. Por quê, Torelli? Exemplo, condomínio novo. Eu tenho 30 famílias reformando o apartamento. Se 2 ou 3 quiser mudar no mesmo dia, eu não tenho elevador. Então eu falo, não, você vai agendar, segunda-feira vai ser toda pra você. É muita coisa que eu nunca pensei. É muita coisa. Não, é muita coisa que eu nunca pensei. Você fala, empreender no condomínio não está fácil. Doutora, tá difícil aqui, não é? Cara, muita coisa que eu nunca nem tinha passado por essa possibilidade. Agendamento de içamento. Mas, Torelli, uma coisa simples. 3 pessoas que se mudam no dia, como é que faz? Exato. E a gente pensa, mas não vai acontecer. Por isso que tem que ter essa programação. Tem prédio hoje que se você não faz o agendamento, você não faz a mudança. Não faz. Porque, por exemplo, a Roseli, ela tem ali um piano de cauda para subir na sala dela. Só que o Rafael tem entulho para descer. Gente, não dá certo. Não, o piano de cauda deu um exemplo errado porque ele é de içamento. Içamento, você vai subir o seu piano pela fachada do condomínio. Então tem que isolar tem seguro, a área, tem anotação de responsabilidade, tem um monte de coisa. Mas tudo isso que eu tô falando, gente, parece muito complexo, mas é o nosso dia a dia. Sim, a gente tem procedimento. Então, qual que é a nossa missão? Trazer paz para vocês, trazer organização. Não, eu concordo, Mayara, principalmente assim, né? Que pro seu dia, eu acredito que é uma naturalidade. É como para um médico fazer uma cirurgia, né? Para você, imagina, sentar. Eu amo. Você gosta, né? Então vamos mudar as coisas. Essa loucura mas eu digo calça. assim, pro médico fazer uma cirurgia, deve ser uma coisa que pra gente não é normal. E para você que vai fazer essa parte de condomínio é normal, mas para a gente que está de fora, a gente vê o quão é importante de ter pessoas capacitadas e pessoas que entendem realmente do que está fazendo para poder a gente ter um bom relacionamento com todo mundo dentro do condomínio, né? Ter uma organização, ter um padrão de atendimento, aí a gente entra, padrão serve para todo mundo. Então, você vê como um edifício meio que trazendo para uma analogia, é uma empresa lá dentro. Perfeito. É uma empresa. Outro produto que eu sou muito inquieta, né? Então eu tento de 2 em 2 meses pelo menos soltar um produto para o cliente que ele não pague por isso, que esteja agregado no meu serviço. Então há 2 meses atrás a gente contratou 100 robôs de inteligência artificial e eu insiro ele dentro dos grupos de WhatsApp. Então, exemplo, o meu menor condomínio tem 8 unidades, o meu maior tem 780 unidades. Eu tenho um grupo aqui em Santos que tem 500, 600 pessoas em um grupo de WhatsApp, que é um grupo de comunicado. Aí eu fiz o Manager Responde, que é a minha IA. Então, a pessoa... Eu quero reservar o salão de festa. Posso reservar para esse sábado? Então, o Manager Responde, ele fica fixado no grupo de WhatsApp, porque ele não vai perguntar para minha gerente que está cheia de demanda, ele não vai perguntar para o síndico ou para o vizinho dele que vai responder errado. Ele vai perguntar no Manager Responde, que é a nossa assistente. Aí a manager vai falar, olha, tem esse final de semana sim, você quer reservar? Tá aqui o link. Mas quantos convidados eu posso levar na churrasqueira? 20. Mas qual que é o valor para eu ver se vale a pena? R$100. Então, é umas etapas muito legais. E outra, a inteligência artificial, ela é muito
insegura, porque às vezes a gente brinca que ela alucina, ela vai e pega a resposta da internet. A minha, ela é fechada só para o condomínio. Então, eu abasteci com a convenção, com as atas e com o regulamento. Ela não consegue te responder se não for a regra daquele condomínio. E se ela não souber, ela fala, me desculpe, eu não consigo te ajudar. Você pode procurar a gerente? Aí sim vai para o atendimento humano. Mas pelo menos você já dá uma boa filtrada, né? Muito, muito. E Mayara, quantos edifícios hoje a menos? Hoje mais de 100. Mais de 100. Se a gente colocar X moradores vezes 100, né? Mais 5 mil unidades administradas. Então, pegando esse gancho, conta pra gente uma história. Doutora, mas é boa, a história de condomínio deve ser maravilhosa. Deve ter várias, né? Tem e depois várias. emenda, só a pergunta que eu pulei, essa eu tô curioso, já pode ficar com você a câmera, sobre as reuniões, como que é feita hoje. Perfeito, tá bom? vamos para as reuniões. Histórias eu tenho várias, eu tenho histórias engraçadas, eu tenho histórias técnicas, exemplo, eu tenho uma, vou ser bem rápida, barulho. Tinha uma senhora que ela tava brigando muito com barulho, que toda noite era aquele barulho assim, ó. Aí ela, pô, estão jogando bolinha, tão isso. E grita, e nossa, o que tá acontecendo? Aí falou pro síndico que a gente tem algumas mesas de conciliação. Então fala, antes de mandar a notificação, vamos entender o que tá acontecendo. A gente chamou o vizinho de baixo para tomar um café, chamou ela também para ver o que estava acontecendo. Ela falou, Mayara, toda noite aquele som de bolinha pingando, toda noite. O vizinho de cima dela era cego, tinha um Golden e ele precisava gastar um pouquinho a energia do Golden e jogava as bolinhas. Quando ela viu aquele vizinho com a deficiência, ela, não, eu não quero brigar, tá tudo certo. Ele, não, eu não sabia que estava incomodando, que você estava em casa esse horário, eu vou descer com o cachorro outro horário. Então é uma sinergia que você não acredita. Teve um outro vizinho também que ele bateu na porta da vizinha e falou, o que você tem contra mim? Aí ela, nada, por quê? Por que você coloca lixo na minha porta todos os dias? Ele não põe, aí começou uma briga. Hoje eu abri o saquinho de lixo e tinha um boleto com o seu nome. Você tá deixando lixo no hall, na minha porta. Era o filho dela de 6 anos. Travessura de criança que com preguiça de descer 2 andares para jogar o lixo, tava deixando no hall. Então é algumas coisas que a gente vai aprendendo que... Mas tem uns finais... Polícia? Tem muito. Tem muito. Não pode, não, mas tem, né? Réveillon, eu tive pelo menos 15 notificações com multa de gente pulando pelada na piscina. Então tem algumas coisas. Tem umas coisas mais absurdas, né? Tem. As pessoas... Enfim, condomínio ele tem tudo para dar errado, né? Porque são várias famílias que não se conhecem, têm costumes diferentes, orientações diferentes, compram imóvel e vão morar juntas. Então, se a gente não tiver realmente uma política muito adequada, assembleias, só para entrar nesse link. Uma questão bem engraçada foi o meu presidente de mesa, mês passado. Ele bem alto, assembleia lotada, mais de 100 pessoas, ele fala, por favor, levante a mão, quem é a favor, quem é contra e quem está em abstenção. Era abstinência. Aí eu olhei para ele e falei, abstenção, né? Aí todo mundo começou a rir, eu falei, abstinência do quê, no caso? De álcool, né? Álcool, conversa. Então tem algumas histórias engraçadas. Mas é mais tranquilo as reuniões hoje? Não tem mais tanta discussão como tinha antes? As minhas são, Rafael, porque a gente já está com os clientes há muito tempo e a gente constrói essa relação. Legal. Então a gente chama o vizinho pelo nome, a gente tenta ter essa interação. Mas as reuniões não são tranquilas, pelo contrário. Ontem mesmo eu postei de 2 condomínios em São Paulo que teve agressão física. As pessoas Mas não são seus, né? Não são meus. As pessoas estão se exaltando, estão brigando, estão indo para agressão física, ofensa. Tá muito difícil. Muito difícil. Mas o legal é que você falando dessa forma, né? Como as suas reuniões são de uma forma diferente, se não quer ter dor de cabeça, é só contratar mais da manager. Tem alguns detalhes que a gente faz. Exemplo, música ambiente. Então tá chegando, tem uma música ambiente para acalmar. Não faço reunião quando o dia tá sábado à tarde, final de semana, feriado, véspera de feriado. Parece que não, mas o condomínio vai estar lotado. Tá, mas vai estar lotado de gente que não quer prestar atenção no condomínio. Que mais? Ambiente, pode fazer na garagem? Pode, mas será que a gente consegue fazer no salão? Liga o ar-condicionado, pessoa com calor tende a ficar mais irritada. Comida. Se a reunião for 6, 7 horas da noite, tem que ter comida. Mas eu vou gastar. Vai.
A minha mas- primeira reunião eu faço um banquete, eu dou de presente. As próximas o condomínio vai gastar. É legal porque acaba trazendo uma situação mais prazerosa também para uma coisa que é As pessoas vieram do tensa. trabalho, tão com fome, tão cansada. Normal, né? Vai ter o pãozinho de queijo, vai ter o café, vai ter o E docinho. pessoas sem fome, elas são mais felizes. Não São algumas técnicas. Sim. Exemplo, as minhas gerentes estão treinadas para assinou a lista de presença, dá o cartãozinho de votação. Te desejo uma boa assembleia. Se o senhor tiver alguma dúvida, fala comigo no final da reunião. Porque sempre levanta aquele abençoado e fala: o sifão da minha torneira tá vazando. O que tem a ver com a reunião? É no final. Eles no gostam, final. né? Então são técnicas, Rafael, que a gente consegue. Estamos chegando ao final. Ai, que Passa rápido, tão rápido, gente. né? Que Tem tanto rápido. assunto, né? Tem muito. Eu sei, mas a gente vai trazer vocês de volta. Tem bastante coisa pra gente poder falar, mas eu queria deixar um momento para você poder falar um pouquinho da como achar a Mayara, como achar a Manager, onde vocês ficam localizados. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, olhando nos olhos de cada um, porque eu sei o quanto esse programa é importante para quem empreende. Eu falo que a vida do empresário é uma montanha-russa sem cinto de segurança. Então tem hora que a gente está muito feliz, tem hora que dá aquele frio na barriga. Eu passo isso quase todos os dias, mas quem tem essa dúvida, vai em frente, porque é apaixonante quando você vê que as coisas estão dando certo. Para me achar, eu tenho o meu Insta, que é Mayara Prado SP. Tem o nosso site, que é www.manageradm.com.br. Tem os nossos WhatsApps, nós estamos no Google, então hoje se você colocar no WhatsApp, você vai ali no nosso escritório, que é no canal 5, no prédio de esquina que tem a Bertoldo embaixo. Tá bem fácil. Nós atendemos hoje Riviera, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá. Eu tenho, Toda a região. eu tenho 20 clientes em São Paulo, que são os clientes maiores da Tegra, da Cirela, mas o que eu amo fazer é a nossa cidade, a nossa baixada mesmo. Então, eu estou aqui para ajudar. E mesmo se você não for o nosso cliente e tiver alguma dúvida, pode ligar que a gente vai ajudar também. Que legal. Com certeza. Gostei do papo. Muito bom e Viu? saber, Quanto né? eu não sei de nada de Não, condomínio. e é interessante que a pessoa tem que saber que o empreendedorismo chega no seu condomínio e que essa pessoa do condomínio precisa valorizar Esse serviço. esse serviço. Tudo, Parabéns. Tudo se liga. Parabéns, Mayara. Gente, a banca vai ficando por aqui. Seguem a gente, a Banca Empreendedora, YouTube, Instagram. Segue a gente lá, curte, comenta, indica, manda para aquele amigo aí, ó, principalmente o papo da Mayara hoje. Você é síndico, você está sendo síndico morador, cara, tem a tua solução, beleza? Vem com a gente, a Banca Empreendedora.